Tudo bom, gente? Eu sou o Álvaro e, como em toda sexta-feira, vamos dar uma atualizada nos números de Porto Alegre da Covid-19. Então, esse daqui é o gráfico feito com os dados da Secretaria Municipal da Saúde, com o boletim de ontem, dia 4 de maio. E a primeira coisa que eu quero chamar a atenção é que ontem foi um dia atípico. Ontem foi um dia onde se registrou 122 casos no mesmo dia. Tá certo que na divulgação desses 122 casos, eles dizem que são casos de dias anteriores, mas no próprio boletim eles não colocam esses 122 casos. Parece que teve algum erro de digitação em algum lugar ali, porque o gráfico que eu sempre analiso para ver o boletim não trazia a atualização até o dia 4, só trazia a atualização até o dia 3, com 1.370 e poucos casos, ou seja, eles não atualizaram o último dia exatamente. Então eu estou aqui nesse gráfico supondo que todos esses casos foram no último dia. Provavelmente eles acabem sendo, como é que se diz, espalhados ao longo dessa semana e talvez um pouquinho ao longo dessa semana, mas só que isso daqui não vai alterar a análise que a gente vai fazer, porque a gente sempre compara o final dessa semana com o final dessa semana. Então o número final é 1489, isso não vai mudar. E aqui o número final foi 1179, se esse número mudar, vai mudar pouco. Então, vamos lá. A gente vê que realmente essa última semana, ela foi uma semana que teve mais aumento que o usual. A gente vinha por muito tempo com aumentos bem baixos percentuais. Essa semana teve um percentual maior, mas porque aqui no dia 7 foi o dia que se alterou a testagem em Porto Alegre. Então aqui tiveram muitos casos represados, pessoas que tinham a curiosidade de saber se já tinham tido contato com a Covid ou não, vieram se testar, por isso que deu essa semana aqui mais atípica. E aí depois as semanas começaram sempre a ficar nessa casa de 200 novos casos por semana, o que mostra que foi uma alteração no critério de testagem e talvez não um número de fato em novos casos graves e gravíssimos, né? Até a gente estava vendo que os leitos de UTI estavam se mantendo estáveis. Só que essa semana, depois de ter esse dia aqui com 122 novos casos, saiu um pouco desse padrão. Então, pessoal, a questão é a seguinte: a gente está sempre tentando olhar para ver qual é o impacto que essas flexibilizações, que essas aberturas estão tendo sobre os números de novos casos aqui em Porto Alegre. Até agora, bem sinceramente, a gente não tinha visto muito impacto não. Hoje, a gente ainda não pode dizer, tem um impacto significativo, a abertura causou não sei quantos novos casos. Não, ainda não dá para dizer isso. Mas só que no vídeo de hoje eu vou mostrar vários pequenos sinais. Vários pequenos sinais que a abertura pode sim está dando uma aumentada no número de casos. Então o primeiro sinal é esse: em vez de 200 novos casos por semana, a gente teve 300 novos casos por semana. O percentual de aumento foi o segundo maior das últimas 8 semanas e, além disso, esse percentual de aumento só foi maior por causa daquela coisa que eu acabei de falar, que aqui tinham muitos casos represados e teve o critério de testagem. Era uma novidade, é natural que as pessoas saiam para se testar. Então, essa semana aqui, ela começou, nesse último dia, a me abrir um pouco o olho, a pensar um pouquinho nisso. Outro sinal de alerta: os casos ativos. Passamos de 800 casos ativos. Lembra que abril inteiro eu comemorava isso daqui, que os casos ativos eles quase não subiam, que eles ficavam mais ou menos constantes aqui durante todo o mês de abril e início do mês de maio? Pois é, agora, claro, depois do critério de testagem eles começaram a subir. E o problema é que eles não estabilizaram em nenhum patamar definido. Eu estava esperando que essa semana o número de casos ativos começasse a estabilizar, talvez aqui por volta de 600 casos, mas passou de 800. Isso para mim é um segundo sinalzinho de que talvez essa abertura aqui do dia 20, que foi a abertura final que a gente teve com shopping center, com academias, aquela coisa toda. Claro, todas com o devido cuidado, etc. Mas só que talvez essa abertura aqui tenha sido a última
que impactou aqui nessa semana. Claro que não é simplesmente só a abertura. A abertura, ela muitas vezes, ela simboliza uma mudança de postura que é absorvida pela população. A população também toma menos cuidado, então não dá para jogar toda a responsabilidade em ter mais gente na rua. As pessoas que estão na rua também têm que tomar cuidado. Eu acho que também diminuiu um pouco o cuidado, não sei, não dá para saber. Como eu disse, são sinais leves, ainda não dá para ter certeza. Outro sinal aqui, aliás, isso daqui não é um sinal, desculpa, o número de pacientes recuperados. Isso daqui é uma coisa que eu tô achando meio estranha, queria comentar aqui meio de passagem com vocês, que não vem subindo o número de pacientes recuperados, ele há 2 semanas quase não se alterou, saiu aqui de 560, eu acho, que tinham recuperados aqui, para 617. Estou achando esse crescimento de pacientes recuperados muito lento, até porque a gente está vendo muitos novos casos por dia, então a gente já estaria na hora de começar a ver muitos pacientes recuperados por dia, porque a gente sabe que na média, depois de 2 semanas, 20 dias no máximo que o paciente entrou no sistema, ele tem que estar recuperado ou virar óbito, né? Mas enfim, aqui a gente está vendo que está demorando 3 semanas aqui para o patamar do dia 7 ser alcançado. Talvez a gente não esteja contando o número de pacientes recuperados corretamente. Eu não sei como é que ficou a questão dos testes rápidos, porque o teste rápido ele detecta uma infecção anterior, né? E se ele está detectando uma infecção anterior, a pessoa já provavelmente fez o teste rápido quando ela já estava recuperada. Eu não sei se a gente está contando os casos recuperados corretamente, então talvez tenha uma diferença aí nos casos ativos, esse crescimento não seja tão forte. Mas enfim, vamos lá. Dito isso, número de pacientes em UTIs, isso daqui é um não sinal. A gente continua na mesma faixa de sempre, 44 pacientes em UTIs, e se contar os pacientes suspeitos de Covid, 69 pacientes em UTIs, e as UTIs estão com 129 vagas, nem todas elas são vagas Covid, mas continua no mesmo patamar das últimas semanas. As UTIs não têm se alterado. Os óbitos, vamos lá, a gente está com 43 óbitos essa semana, a gente teve 9 novos óbitos durante essa semana, foi uma semana pesada, a gente vem vendo aí semana após semana o número de óbitos aumentando. Mas o que eu quero chamar a atenção é para as taxas de letalidade que a gente vem observando. Olha só, aqui no dia 7 foi o dia que mudou a testagem. Quando muda a testagem, quase automaticamente muda a taxa de letalidade. Caiu de 3 para 2,8. Em taxa de letalidade isso daqui significa despencar, assim, né? É quase 10% de diferença de 3 para 2,8. Então aqui, e ela começa a cair. Essa queda na taxa de letalidade era de se esperar porque a gente estava testando mais. Só que nas 2 últimas semanas, a taxa de letalidade voltou a subir para um patamar próximo dos 3%. Ou seja, tem mais pacientes graves. Isso é, de novo, um pequeno indício que a gente está vendo mais pacientes graves. Claro, a gente tem recém 43 óbitos entre as capitais, isso é um número excelente, pessoal. Só que, então, quando a gente tem poucos óbitos, uma variação pequena dá uma variação pequena no número absoluto dá uma variação grande na taxa de letalidade. Então, daria ainda para dizer que essa taxa de letalidade está variando para mais por uma coincidência que não são óbitos a mais que estão entrando. O sistema de saúde de Porto Alegre ele não está colapsado, está longe disso, a gente está conseguindo atender todos os pacientes. Então não tem uma razão muito clara de por que a taxa de letalidade esteja crescendo, por isso que é um pequeno indício aí de que pode ser essa questão da abertura, não sei ainda. Bueno, vamos dar uma olhada nos mapas por bairro. Aqui é o mapa da semana passada, dia 28, aqui é o mapa dessa semana. A gente vê que tem algumas zonas que começaram a ficar mais escuras, né, pessoal? Por exemplo, essa região inteira aqui, que não tinha caso nenhum, agora já tem 2 mini regiões, né, regiões menores que já tem caso. O Cristal ficou um pouquinho mais escuro,
o centro ficou mais escuro, aqui essa região perto do Sarandi ficou mais escura, e a concentração dos casos continua aqui nessa zona em volta do Petrópolis, Bela Vista, Moinhos de Vento, Monte Serra, aqui é que está essa parte onde tem mais casos em Porto Alegre. Então, semana passada a gente tinha esses números aqui, essa semana agora a gente está com esses números por bairro. A gente vê que os bairros que mais tinham na semana passada, que é o Sarandi, Partenon, Rio Branco, Bela Vista e Petrópolis, continuam sendo os bairros que mais têm casos nessa semana. E aqui eu botei alguns bairros em azul e outros em vermelho, só teve um bairro que eu marquei de azul, que foi o Passo da Areia, que foi um bairro muito bom. Nenhum novo caso no bairro nessa semana. E alguns outros bairros que eu queria chamar a atenção. Santa Teresa foi um bairro para mim que me impressionou, porque semana passada não constava esse bairro nessa lista. Tinha 21 casos, era menos do que a nota de corte, por assim dizer. E aí só essa semana aumentou mais de 50%, teve 11 novos casos. Então Santa Teresa está tendo um surto aí agora, essa semana, de Covid-19. Se cuidem, chegou a 32 casos no bairro. Quem é de Santa Teresa aí, se cuidem. Outro lugar que apresentou uma variação grande, foi a maior variação relativa, foi o centro. Saiu de 23, o centro estava aqui em cima, quase não fez a nota de corte, quase não entrou na lista, e agora está com 39, então o centro histórico aí tem que abrir o olho, não pode vacilar. Claro que com a abertura o centro deve estar muito mais lotado, mas se cuida quando sair na rua e tenta não sair na rua, né, pessoal? E Petrópolis, de novo, foi o maior aumento absoluto, 21 novos casos no Petrópolis, ou seja, não está controlado aqui a situação no bairro Petrópolis, teve 40% de aumento. Pessoal do Petrópolis, se cuida, olha só o exemplo dos vizinhos aí, Rio Branco e Bela Vista, bem, ainda estão com muitos casos, mas o percentual relativo de aumento foi baixo se comparar com os 40% do Petrópolis. Tá, pessoal? Então, era isso. Dá uma olhada aí no site da Prefeitura com o mapa dos bairros, eu vou deixar aqui na descrição. Se ficou qualquer dúvida, qualquer comentário, deixa nos comentários. E se puder ficar em casa, fique em casa. E se tiver que sair na rua, sai de máscara, usa a máscara corretamente, aquela coisa toda que vocês já sabem, né? Então é isso, muito obrigado e até a próxima.